noite, irmãos. Boa noite, ótimo revê-los aqui. É uma alegria ver os irmãos novamente na casa do Senhor. E é bom a gente louvar ao Senhor juntos, como povo do Senhor. Amém? Quero convidar você, a gente está encerrando, né, o nosso mês de missões. Hoje é o nosso último domingo de missões. Mas antes de encerrar o mês de missões, eu vou chamar as crianças. Eu creio que depois de chamar as crianças, a gente pode encerrar o mês de missões, não é? Vamos lá então, para ver como as crianças são importantes aqui para nós. E vocês vão sair com essas duas tias, principalmente com a tia Mariana, não é? Que é a tia das crianças e de todos nós também, não é, Mariana? Muito bem. Não sei exatamente o que faz a tia Mariana como tia nossa, mas enfim, é uma bênção tê-la e com as crianças. Muito bem, cadê as crianças? Estão chegando aí? Elas são muito lindas, não é? Maravilhosas. E Deus ama muito essas crianças, amém? Muito bem, gente, agora sim, vamos, como eu estava dizendo para vocês, a gente está encerrando o mês de missões, e eu quero incentivar você a incentivar seu filho a estar com a gente lá no mês de novembro. Lá vai ser um tempo de desafio para ele, tá certo? E o meu desafio pessoal é desafiar eles. O pessoal que foi lá com a gente, viu a gente entrando nas casas, orando pelas pessoas, casas de pessoas que vivem numa extrema pobreza, e chega lá, testemunha, profetiza, ora, leva o evangelho e leva a palavra, e dessa vez eu mesmo me incumbi disso, né? Porque eu entendi que naquele momento a gente estava conhecendo e se preparando, então eu me incumbi de fazer esse papel, mas eu quero que em novembro seja o teu filho fazendo isso, tá certo? Aquele moleque lá, remelento lá, que você, não sei o quê, não lava louça, não arruma cama, é esse moleque que vai virar profeta lá, eu quero ver isso acontecer, e a gente vai jogar essa bomba na mão dele, e vamos ver o que essa molecada vai fazer sob o poder do Espírito Santo, tá bom? Acredita na obra do Senhor, na vida do teu filho, e leva lá com a gente, que a gente vai espremer o máximo que a gente puder, e vai tirar a água de pedra aí do menino, tá certo? E você vai ver que através disso eles vão viver uma experiência com Deus naquele lugar. Amém por isso? Agora sim, Mateus capítulo 7, verso 13, é o texto que eu quero ler com vocês aqui nessa noite, e nós vamos até Mateus capítulo 13, e a gente vai ler apenas dois versos, o verso 13 e o verso 14, ok? Um texto bastante conhecido nosso, e que eu gostaria hoje, não tivemos ainda a oportunidade de meditar nele, mas eu gostaria de fazê-lo nesta noite. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim a palavra: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. São poucos. Você já parou para pensar nisso ou não? São poucos os que encontram a porta. A porta a gente sabe qual é, ela tem nome. Ela se chama Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Isso eu sempre soube, e sempre foi maravilhoso saber que Jesus é a porta. O que eu não imaginava, talvez eu soubesse, mas nunca imaginava, e é uma coisa que realmente me deixa preocupado, é que são poucos os que encontram essa porta. Não sei se você já encontrou essa porta, mas se você encontrou, você realmente é uma pessoa muito bem-aventurada, porque não são muitos os que conseguem, não. A maioria não vai conseguir. Então eu queria pensar um pouco com vocês sobre esse texto e meditar um instante nele, sobre o caminho que nós temos na nossa vida com Jesus Cristo. E eu quero começar dizendo, aproveitando aqui a figura de Jesus, a respeito da porta estreita, eu quero começar dizendo que Jesus aqui está falando exatamente do estreitismo. Ele falou que a porta é estreita, para mostrar que uma característica da vida cristã, e a vida cristã tem várias características, não é? Há várias maneiras de falar sobre ela, mas nesse texto, a característica da vida cristã é o estreitismo. A vida cristã, ela é uma vida estreita. E o que significa uma vida estreita? Significa que você, na vida cristã, você está bem mais apertado do que folgado. A vida cristã não é coisa de folgado, né? Se você é do tipo espaçoso, pode ser em outras coisas, não estamos aqui para questionar, podemos um dia pregar sobre as outras coisas, mas hoje eu queria dizer que o espaçoso não tem muito lugar na vida cristã, porque a vida cristã é um negócio meio restrito, é uma espécie de um ambiente
que não é para todos, é um ambiente estreito, é para poucos, não é tudo que funciona na vida cristã, não é uma coisa muito livre, muito aberta, que você corre lindo, leve e solto, isso não funciona muito na vida cristã, e Jesus aqui usa isso de forma figurada. E ele coloca aqui então duas figuras, eu queria que você pensasse nelas. Duas estradas e duas portas. Primeiro vamos começar pelas portas. Imagina uma porta muito grande, não é? Uma porta gigantesca, grande, larga. E pensa numa porta pequena, coloca uma porta do lado da outra. Você tem uma porta muito grande, muito larga, muito bela, e uma porta pequena do lado. Por qual das duas você entraria? Qual delas? Eu acredito, é muito mais fácil você entrar pela porta larga, principalmente quando você está olhando para essa figura e você coloca muita gente entrando pela porta larga. Não são muitos os que estão entrando pela pequena. E por isso eu imagino que seria natural da gente que a gente procurasse e entrasse pela porta mais larga, porque é o caminho natural, é o mais fácil, é o mais óbvio. Mas a vida cristã nem é muito natural, nem é muito fácil e nem é muito óbvia. E é isso que Jesus quer dizer. Jesus está dizendo aqui para a gente, então, através de duas figuras, que a vida cristã ela é como se fosse uma porta estreita. E o pior ainda, quando você abre a porta e você encontra um ambiente amplo, né? Um ambiente onde você tem liberdade, é uma coisa boa. Imagina que você abre a porta estreita e ela dá num caminho estreito, num corredor apertado, por exemplo. Eu acredito que se eu abro uma porta e o corredor está apertado, primeiro que eu já ia pensar duas vezes se eu ia seguir mesmo por essa porta, já que ninguém está entrando por ela, a maioria está procurando a larga. E se eu abrisse, vamos imaginar que eu fosse pela porta estreita, abrisse a porta e desse de cara com um corredor apertado, eu confesso para vocês que eu ia pensar ainda mais uma vez se realmente vale a pena seguir por este caminho. Esta é a figura que Jesus coloca diante de nós. Quem está na porta larga está errado. E o que entrou pela porta estreita é exatamente aquele que está certo. Foi aquele que encontrou o caminho da salvação. Jesus está nos ensinando algumas coisas com estas figuras. E eu quero destacá-las então para vocês nessa noite. E a primeira coisa que Jesus está tentando nos dizer é que como a porta é estreita, você não pode entrar com certas coisas. Quando a porta é estreita, algumas coisas não passam. Você já foi comprar na loja um negócio e não comprou porque não entra na porta? Às vezes acontece isso, né? Ah, eu queria comprar, mas não entra na porta. Às vezes tem que comprar um negócio em pedaço, né? Ah, mas ele vai em módulo. Ah, aí sim, né? Ele vai em pedaço. Porque não entra. Não dá para fazer aquele, né? Não dá para dobrar, para entrar por aquela porta. Algumas coisas não passam pelas portas estreitas. E Jesus está querendo dizer exatamente isso, de que algumas coisas não passam pela porta da salvação. E há um pacote que todo mundo carrega durante toda a sua vida, que não passa por essa porta, que é o pacote dos nossos pecados. Nossos pecados não passam pela porta, ela é estreita. Os nossos fardos de pecados, que carregamos durante toda a nossa vida, quando encontramos a porta da salvação, esses fardos não passam. Você vai ter que deixá-los do lado de fora. A porta só cabe eu mesmo. Esses fardos não entram por esta porta, e é exatamente isso que Jesus quer nos dizer, que nós não podemos entrar nessa porta com algumas coisas. Seria muito natural que quando você entra pela porta, que é Jesus Cristo, algumas coisas você não vai conseguir colocar. Você vai perceber que nesse novo caminho, essas coisas antigas não vão funcionar, não dá certo. Talvez você vai tentar brigar na porta, não é? Vamos tentar por aqui, vamos tentar por ali. Todo mundo já fez isso, não é verdade? Vamos tentar virar do avesso, vamos virar de ponta cabeça, vamos tentar aqui com o negócio em pé, o negócio deitado, e você vai tentando de algum jeito para tentar passar por aquele caminho. Por quê? Porque a sua ideia é tentar conseguir vencer aquela porta, mas tem gente que tem que, olha, não vai dar certo. Né? Ele realmente não foi feito para passar por essa porta, e eu imagino que muita gente faz isso, fica brigando na porta para tentar entrar com certas coisas que não são possíveis para se entrar por essa porta. Vai brigar durante algum tempo,
Mas louvado seja Deus, porque em algum momento a gente vai descobrir que realmente não dá certo. É melhor deixar isso do lado de fora e Jesus poderia nos dizer, amém, é isso mesmo. Tem que ficar do lado de fora mesmo. Não dá para entrar na porta com essas coisas. Então, primeiramente é isso. A porta é estreita porque você não vai conseguir entrar com algumas coisas por essa porta. Segunda lição que essa figura nos apresenta sobre a salvação é que você não pode entrar pela porta sem romper com as multidões. Jesus está nos dizendo que a porta que conduz à perdição, ela é larga e são muitos os que entram por ela. E que a porta da salvação, ela é estreita e os que entram pela porta da salvação são poucos. Então Jesus está tentando dizer o seguinte, quando você olhar de lado e ver que está todo mundo fazendo a mesma coisa, que você está meio que na crista da onda e é meio que a moda geral, cuidado que pode ser que você não esteja no caminho certo. O caminho de Jesus nem sempre é o caminho da multidão, e nesse caso Jesus está dizendo, via de regra, a multidão está errada. Quem segue a Jesus, de alguma forma tem que romper com a multidão. Não é o caminho da multidão, não é o que todo mundo gosta, não é o que está na moda, não é o que é genérico. A salvação não é uma coisa genérica para todo mundo. Então, se você percebe, mas parece que ninguém está querendo, só eu, já é uma boa indicação. Jesus está, por princípio, provavelmente você está no caminho certo, porque não são muitos os que vão entrar por essa porta. A porta da salvação é algo que realmente exige algo de nós, que naturalmente vai colocar a gente numa espécie de pente fino. Um tipo de uma triagem, se podemos dizer assim, de modo que os que alcançam a salvação, eles meio que passam por uma triagem. Não é que alguém arranca ou alguém tira, não é isso. Mas que realmente nós somos testados no momento em que recebemos a salvação, e quando entramos para a salvação, esse teste é real. E ele realmente existe no nosso coração. Não são muitos os que vão passar no teste. Muitos vão seguir o conveniente, o fácil, a multidão. Então a vida cristã, ela é assim. Ela não é para a multidão. Não é o caminho da multidão. As regras que ditam o comportamento da multidão, elas não funcionam no caminho de Jesus. Não é a mesma moda, não é a mesma linguagem, não são os mesmos costumes, não é a mesma maneira de tratar a sua família, a sua esposa, não são os mesmos pensamentos, não são os mesmos valores. O que rege a multidão, via de regra, não vai funcionar no caminho da salvação. Então, se você meio que se acha um ET neste mundo, meu Deus, eu não entendo esse mundo, eu acho que eu sou meio um ET neste mundo. Se você tem essa ideia, então eu acho que você está no caminho certo. É isso mesmo que Jesus está dizendo. Filho, se você acha que, se você está bem ambientado, você colocou uma rede neste mundo, né? E você deita neste mundo, estica as pernas, eu estou bem confortável nesse mundo, tem uma grande chance de você não estar muito certo, não. Talvez alguma coisa está errada na tua vida. Porque a salvação realmente é caminho de poucos. Jesus nos alerta, são poucos os que encontram este caminho. Então, a minha dica é você olhar ao redor e ver se tem muita gente ao seu redor. Se tem muita gente, é a multidão, eu estou no meio da multidão, muito provavelmente você não está no bom caminho. O caminho bom é aquele que você percebe que são poucos os que estão ao seu redor. São poucos. Poucos. Uma terceira lição que eu vejo neste texto, e Jesus está nos exortando acerca disso, é que vida cristã não é fácil. Porque o estreito é o mais difícil, não é verdade? Quando você pensa em algo estreito, é mais difícil do que o largo. É muito melhor trabalhar no largo do que trabalhar no estreito. Você vai trabalhar num ambiente, por exemplo, e o ambiente é um ambiente estreito, a primeira coisa que você costuma fazer é alargar o ambiente, você afasta as caixas, você procura tirar, né? Para quê? Para trabalhar num ambiente largo. Vamos pintar esse templo, ou vamos reformar alguma coisa. Primeira coisa, vamos tirar os bancos, vamos deixar um ambiente largo, porque seria desconfortável e talvez o serviço não ficasse com a mesma qualidade se a gente tem que trabalhar num ambiente desconfortável. É preciso conforto para trabalhar. Pois muito bem, irmãos, a vida cristã, ela não é a vida do conforto. É difícil. Jesus está nos ensinando através desse texto que a vida cristã não é fácil. Ela é desconfortável e ela, em algum sentido, ela vai envolver algum tipo de sofrimento. Sempre tem algum sofrimento na vida cristã. Você vai ter que encarar algum sofrimento e não é todo mundo que vai querer esse sofrimento, não. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vida cristã é sofrimento.
A gente não sofre, por exemplo, perseguição. Eu não tenho, graças a Deus não tem perseguição. Mas isso não é a negação de um outro fato, de que não tem perseguição, mas tem outras coisas. Você, por exemplo, precisa sofrer por outras coisas. Você sofre, por exemplo, quando você abdica de seu orgulho, de seu prazer, de sua vaidade. Você sofre com isso. Você sofre quando tem que conviver com pessoas de quem você não gosta, por exemplo, ou quando você tem que perdoar. A vida cristã é um constante sofrimento. Há um sofrimento e isso é inerente à vida cristã. Quando você nega a si mesmo, Jesus compara esse ato de negar-se a si mesmo a um ato de morrer. E ele chega a usar mesmo essa figura. Se você quiser viver, você vai morrer. Então, se você quer andar comigo, você tem que morrer primeiro. Morre. Mas é difícil. Morre. Porque quando você... tem a música do Djavan que fala, morrer é o de menos para quem ama. Já viram essa ou não? Morrer é o de menos para quem ama. Morrer é o de menos para quem está com Jesus. Sabe por quê? Porque ele já encarou que realmente é difícil. Mas se eu andar com Jesus eu vou morrer. Então tá ótimo, né? Eu pensei que ia acontecer outra coisa, mas morrer tudo bem, eu já entendi que é difícil mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas são difíceis, que poderiam até ser fáceis, né? Por exemplo, frequentar a igreja, ou vir numa escola dominical, ou participar de um culto de oração. Mas é muito difícil. Mas eu tenho que estar pronto para morrer. Como assim é difícil? Não é verdade? Eu tinha que estar pronto para morrer, em teoria, porque no limite é o que pode acontecer comigo, servindo a Jesus Cristo. Eu tenho que estar pronto para fazer tudo, para dar tudo. E não é fácil. Não são muitos, é por isso que são poucos. São poucos os que querem de verdade, os que estão dispostos de verdade, porque não são muitos aqueles que estão dispostos a encarar o sofrimento. Quem quer encarar o sofrimento? Imagina que o médico dissesse, olha, vai doer. Eu já vou pensar 2 vezes, não é? Tem gente, por exemplo, que tem horror à injeção. Eu não tenho horror à injeção, mas eu tenho um respeito, por aquilo. Não é medo, é respeito, vejam bem, não é? É um respeito. Tem que tomar injeção, eu logo já ativa o meu respeito, né? Eu vou com respeito. Enfim, por quê? Medo do sofrimento. Imagina que alguém dissesse, olha, você vai ter um sofrimento que vai durar o resto da sua vida. Você encararia? Encararia? Pois eu vou dizer para vocês, a vida cristã tem um sofrimento e é para o resto da vida. Há um elemento, lógico que há muitas alegrias na vida cristã, não é? Mas Jesus está dizendo, a porta é estreita porque realmente há um elemento de sofrimento. E se você não estiver disposto a encarar isso, você não vai se dar bem na vida cristã. Você vai se estranhar com ela. Por quê? Porque realmente há um elemento que é desconfortável. Qual é a regra? A regra do sucesso profissional. A regra do sucesso profissional é, quanto maior a especialização, menor é a concorrência, não é assim? Você procura se especializar até o ponto de que tenha pouca concorrência. A vida cristã é do mesmo jeito, você vai se especializando, e à medida que você se especializa em relacionamento com Deus, em rendição, quando você se especializa em amor, quando você se especializa em oração, em conhecimento da palavra de Deus, quando você se especializa em testemunho, em vida santificada, quando você realmente busca e busca e busca e quer, e você começa a ver isso produzir fruto na tua vida, você começa a perceber que não tem muita gente que está atrás disso não. A maioria está conformado no raso. A maioria está andando na vida rasteira. Não são muitos os que querem uma especialidade ou uma especialização em termos de comunhão e de relacionamento com Deus. São poucos. Por quê? Porque vida cristã ela é desconfortável. Quanto mais elevado o nível, menor é o grupo que está com você. Quando alguém atinge o ponto culminante de sua vida, ele descobre que não são muitos os que estão tentando fazer a mesma coisa. Andar com Jesus não é fácil. E quando Jesus diz, a porta é estreita e o caminho apertado, já estava embutido nessas palavras de que haveria algum desconforto, alguma dificuldade e que você teria que encarar isso. Está disposto? Vamos lá. Não, mas é difícil, eu prefiro... Então é melhor não se envolver. Não se envolva, porque realmente não é um caminho muito fácil. Então Jesus está nos ensinando que vida cristã não é fácil. E há também uma quarta lição que aprendemos neste texto. É de que a porta é estreita. E eu queria que você se perguntasse, quão estreita? Quanto é estreita?
Será que uma porta... O que é uma porta? Eu sei que as portas elas têm medidas, não é? Eu quero comprar uma porta. Eu não sou nenhum expert em portas, não é? Como de fato eu não sou em nada relativo a isso, mas eu imagino que porta tem a medida. Você quer uma porta de quanto? Deve haver uma porta que é o padrão, eu imagino. Eu quero a porta que é o padrão, ótimo. Mas você pode comprar uma porta maior, pode comprar uma porta menor, mas eu imagino que porta deve ter um limite mínimo. Não deve existir uma porta, por exemplo, de 20 centímetros, penso eu, não é? Uma porta de 20 centímetros de abertura, porque eu não acho que uma pessoa consegue entrar num espaço de 20, eu pessoalmente não conseguiria, não é? De repente, se você consegue, tem algum problema, né? O irmão precisa orar pelo irmão, não é? A porta tem que ter um limite mínimo. E sabe qual que eu acho? Eu não sei qual é o limite mínimo, mas eu ouso dizer que quando alguém pensou qual deve ser o limite mínimo de uma porta, eu acho que a ideia da pessoa o limite mínimo é o limite que pelo menos possa entrar uma pessoa, não é isso? Pelo menos uma pessoa. E é isso que eu queria dizer para você. A porta da salvação, ela é tão estreita que só entra uma pessoa. E quem é essa pessoa? Quem é? E eu preciso dizer para mim mesmo, essa pessoa sou eu. Eu quero entrar por essa porta. Sabe por que a porta é estreita? Porque ela tem meu nome. Ela foi feita para mim. Existe uma trilha que eu devo seguir, que foi feita para mim mesmo. Deus me deu essa trilha. O caminho é meu. É estreito porque é meu. Não é uma coisa genérica. Eu tenho um caminho com múltiplas possibilidades, né? Deus podia fazer isso com a gente. Vocês têm múltiplas possibilidades. Não, ele diz, Eliseu, você não tem múltiplas possibilidades. Eu tenho um caminho que é teu. Essa luta é tua. Abraça ela e vamos por ela. Porque é tua. Foi dado para você. E é você que vai ter que enfrentar isso. Mas eu vejo o outro irmão, parece que a vida dele é boa, né? Ele não tem essa luta. Pois é, mas ele tem a luta dele também. Cada um tem sua luta. A porta tem o meu nome. Ela foi feita para mim. Ela foi feita para você. Ela tem o seu nome. E quando Jesus te convidou, você encontrou esse nome na porta. É por isso que Jesus disse, eu sou. Quando ele disse, eu sou a porta, né? Ele tinha dito em João, 7 eu sous. O caminho, a verdade, a vida, o bom pastor, e inclusive a porta também. Ele disse, eu sou a porta. E sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, eu sou aquilo que você quer e precisa que eu seja. Jesus é o que eu preciso que ele seja em minha vida, porque os meus problemas são meus, e são só meus. E eu preciso abraçá-los diante de Deus. A gente fica fugindo deles. Sabe o que você devia fazer? Abraçar o problema diante de Deus. Deus, o Senhor me deu essa luta. Pode ser que um dia o Senhor me dê a vitória, pode ser que não importa. Mas eu aceito a luta. É a minha dificuldade. Alguém fala, pastor, mas é bobeira. A sua dificuldade é besteira. Imagina. Pois é besteira para o irmão, mas para mim é muito importante. É o meu desafio diante de Deus. É a minha vida, a minha luta, a minha agonia na presença de Deus. E é isso que eu aceito. Eu aceito a luta. É isso que Jesus está dizendo. Entra pela porta porque o caminho é apertado. Você vai ter que enfrentar a tua luta diante de Deus. E eu quero, nessa reta final da minha mensagem, aplicar 2 coisas importantes para os irmãos, ou 3 importantes a respeito do que acabamos de falar. Primeiro, o reino de Deus, ele exige decisão. É uma decisão. Por que ele falou? Existe uma porta e existe um caminho. Por quê? Porque não é uma teoria, é um caminho, não é teórico. Nós fomos para o Vale do Ribeira, por exemplo, esse final de semana. Estivemos lá, é um caminho que tinha que ser trilhado, não é uma teoria, irmãos. É um caminho longo, né? É chato, são 5, 6 horas de viagem, mas eu preciso trilhar o caminho. A vida cristã é um caminho a ser trilhado. Você não aprende sobre ela, você anda nela. Não adianta aprender o caminho para o Vale do Ribeira. Você tem que fazer o caminho. E eu preciso fazê-lo no meu dia a dia. Amanhã, na segunda, na terça. Eu preciso viver este ano, o ano que vem. Eu preciso ficar 20, 30 anos. Eu tenho que seguir um caminho. A vida cristã não é uma filosofia. Não é uma coisa que está no campo da ideia, da curiosidade. Não. É um caminho que precisa ser trilhado. Tem que ser trilhado. Jesus nunca disse para ninguém admirar ele. Me admira, eu sou maravilhoso, me admira. Não precisa me admirar, segue-me. Segue. A palavra dele para os seus discípulos é, segue-me, segue-me.
Ah, mas eu gosto do Senhor, não dá para seguir. Alguns até falaram isso, né? Eu acho bonito, gosto do Senhor, mas não dá para seguir o Senhor. Eu vou deixar, um outro momento eu vou segui-lo, então você não é digno de mim. Porque os meus discípulos me seguem, eles andam. E aqui é a questão de andar comigo. É preciso andar. Você não tem que pensar no Evangelho, você não tem que desfrutar como se o Evangelho fosse uma coisa bonita, né? A música é bonita, a gente desfruta. Irmãos, isso é maravilhoso, mas eu preciso caminhar. E esse caminhar é estar diante de Deus no dia a dia, nas decisões, nos caminhos que Deus tem colocado diante de nós. Vida cristã é um caminho a ser trilhado. Segunda lição que eu quero deixar para os irmãos. A porta estreita, ela precisa ser procurada. Jesus disse que não são muitos os que encontram. E é interessante, ele usa a palavra, não são muitos os que encontram. Sugere que todo mundo procura. E eu acho que de certa forma, a gente falou isso domingo passado, não é? O mundo inteiro procura Deus. Todo mundo quer, de alguma forma. E cada um procura Deus do seu jeito. Procura Deus nas filosofias do mundo, nas religiões. Procura Deus num bom comportamento. Procura Deus, há muitas maneiras de se procurar Deus. Mas só há uma porta, que é Jesus Cristo. E Jesus diz, não são muitos os que encontram essa porta, são poucos. Então tem uma procura. A vida cristã é algo a ser procurado. E o que significa ser procurado? Significa que eu tenho que procurar o meu caminho com Deus. Deus, eu quero procurar o meu caminho. Qual é o meu caminho? O que o Senhor tem para mim? Eu preciso procurá-lo. Não sou eu que digo a Deus. Eu podia dizer para Ele, né? Eu tenho tudo planejado, Senhor. Eu podia abrir um plano para Deus. Olha aqui, Senhor, está tudo, né? Eu vou fazer tal faculdade, eu vou me casar com tal pessoa, eu vou morar em tal lugar, eu vou ganhar tanto. Você tem um plano de vida todo completo, todo formatado, e aí você só pede a bênção. Que Deus me abençoe. Jesus diz, não, não é assim não. Você tem que procurar. Você não sabe o que é. Você vai ter que achar. E você precisa encontrar a vontade de Deus para a tua vida num ato de procura. O que significa para mim seguir a Deus? O que significa fazer a vontade de Deus? Eu preciso encontrar esse significado na minha própria vida. A porta é estreita porque só cabe eu neste caminho. Num certo sentido, eu estou sozinho nesse caminho. Por quê? Porque só funciona para mim mesmo. Na minha luta com Deus, na minha caminhada com Ele. Deus sabe o quanto eu tremo, o quanto eu choro. Deus sabe da minha dor, mas é a minha dor. Eu não posso compartilhar, e posso até compartilhar em oração, pedir conselhos para os irmãos, e preciso desses conselhos e dessa ajuda. Mas no fim eu vou ter que tomar decisões. E eu tenho que ter consciência disso. No fim das contas, as decisões são minhas. E eu hei de dar contas a Deus pela maneira como eu decidi neste mundo, pelo caminho que eu trilhei. O caminho é meu e é só meu. E eu preciso abraçá-lo. E a terceira e última coisa que quero destacar nesse texto, e lição de Jesus Cristo para a nossa vida, é de que a motivação para a nossa vida com Deus, para a nossa vida cristã, está na recompensa final. E eu queria que você pensasse, você abre uma porta e ela dá num caminho estreito. Pensa, volta para a figura. Você não entraria, eu pessoalmente não entraria numa porta estreita, não é? Às vezes eu fiz isso e quando eu fiz a de neve me dava bronca lá, né? Não é melhor não entrar por aí não, às vezes numa igreja, né? numa catedral, alguma coisa, numa viagem, por exemplo, né? Então, eu, curioso como sou, né? Mas muito dificilmente a gente entraria numa porta estreita. Muito bem, você entrou pela porta e você encontrou um corredor, um caminho estreito. O que você pensa? Bem, se alguém disse, olha, entra por aquela porta. E quando eu abro a porta e dá para um caminho estreito, sabe o que é que eu penso? A primeira coisa que me vem à mente, provavelmente eu tenho que passar pelo corredor, porque o corredor ainda não é o fim. O corredor é o caminho. E se eu tiver a ousadia, não é assim? E não é bacana isso? Entra pelo corredor. E se você tiver a ousadia de seguir por esse caminho, que é sofrido, é difícil, é estreito, mas se você tiver a ousadia de continuar firme por esse caminho, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no fim deste caminho. E qual é o fim do caminho? E é interessante Jesus dizer, você está num caminho, e por que num caminho? O caminho é apertado, mas ainda assim é um caminho, porque o caminho conduz a algum lugar, e você vai chegar em um lugar, e eu vou chegar aonde? Aonde eu vou chegar?
Irmãos, eu não sei onde vou chegar. Mas Jesus, ele tentou dizer para a gente, em palavras e em ações, que a gente podia esperar muito mais do que a gente imagina. Ele disse em uma certa ocasião: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele está dizendo é: vale a pena você seguir por este caminho, porque no final você vai ganhar. E vai ganhar o quê? Uma dica. Nós só temos dicas na Bíblia, né? Nós nunca temos uma declaração, mas temos muitas dicas. Talvez o Apocalipse seja uma tentativa de descrever o que vamos ganhar. Mas, por exemplo, Paulo disse aos Coríntios: aquele que não poupou nem mesmo a seu próprio filho, como também não nos dará com ele todas as coisas? E a expressão de Paulo é: todas as coisas. Você vai ganhar tudo. Pensa em tudo. Você ganha tudo. Hoje o caminho é estreito, mas quando chegar no fim do corredor, você ganha tudo. E para os mesmos coríntios, Paulo também disse: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e sequer chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado algo para nós. E eu acho bacana a ideia do preparado, porque ele não deu ainda. Não deu. Por que ele não deu? Porque eu estou no corredor. Eu acho que eu entendo até porque que ele não deu. Ele está dizendo: gente, eu não posso dar porque não cabe. Filho, você está no corredor, né? Vamos sair primeiro, né? Porque não cabe no corredor. A tua vida é um corredor apertado. E algumas bênçãos, e aquelas mais maravilhosas que Deus tem preparado para nós, não cabem na vida estreita que temos neste mundo. Paulo disse isso de uma outra maneira, quando ele fala também aos coríntios, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Eu estou limitado na minha vida humana, eu ainda estou restrito dentro dessa mente humana, dentro desse corpo humano, dentro das minhas limitações humanas, e eu não posso obter tudo que Deus tem preparado para mim, mas Ele tem coisas que inclusive não cabem nessa minha vida, de tão maravilhosa que elas são. E ele está dizendo: continua, insiste, acredita, vamos até o fim, porque quando você chegar no fim, você vai ver o que você vai receber. É algo incrível, você vai encontrar o campo aberto, né? Lá no Salmo do Bom Pastor, fala isso, né? Que o Senhor nos conduz a campos abertos, pastos verdejantes. É como se você andasse pelo vale da sombra da morte, e o pastor está lá na frente, guiando suas ovelhas. E quando você termina o vale, e o vale realmente é muito estreito, mas quando você termina o vale da sombra da morte, onde a morte estava em todo lugar, mas por fim uma campina se abre e você encontra os pastos verdejantes de Deus. Deus tem preparado isso para nós. E quando ele diz que o caminho é apertado, ele está dizendo exatamente isso. É apertado porque você está caminhando para algo. Isso é importante, porque eu não posso esperar de Deus algumas bênçãos que ainda não me cabem, não me pertencem ainda, mas um dia pertencerão a mim, e eu estou em busca dessas recompensas. Deus tem preparado essas coisas para nós. Deus está preparando coisas incríveis, lindas. Ele disse isso para... Eu imagino Jesus, né? Ai, que vontade de falar, mas eu não vou falar, né? Eu não vou falar, mas eu vou dizer só uma coisa para vocês. Não tenham medo. Na casa do meu pai, ele disse, existem muitas habitações, existem muitas casas. Então vocês não tenham medo, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar. E vou levar vocês para que vocês estejam comigo e habitem comigo. Jesus está dizendo: viva uma vida estreita hoje, apertada, talvez com sofrimento, com luta, como realmente é a vida com Deus. Mas cada luta vale a pena. Aos Romanos, Paulo disse que as tribulações do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus há de revelar essa glória para nós e nós estamos lutando por ela. A recompensa final vale a pena. E essa é a motivação de nossa vida, a recompensa final. O caminho estreito, ele é o maior desafio que podemos ter em nossas vidas. É o maior investimento que podemos fazer nesta vida. Viver uma vida estreita hoje. Estreita no sentido de sofrida. No sentido de particular. Eu e Deus. Caminhando da maneira que agrada a Deus e não da maneira como eu quero. E olha, agradar a Deus nem sempre é fácil. Mas vale a pena porque a recompensa final também é grande.